Olá, nesta aula a gente vai falar sobre a pesquisa científica, mais especificamente sobre a iniciação científica, uma etapa tão importante nos cursos de graduação, pois permite que os alunos tenham contato com a busca pelo conhecimento, com a produção do conhecimento. Então, lembrando que toda formação universitária deve ter como tripé, como tríade fundamental, o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto, esse curso, de forma introdutória, nós vamos falar sobre alguns elementos importantes nesta aula, especificamente sobre as etapas da pesquisa científica. Mas, afinal de contas, o que é pesquisa? Então, de forma bem sucinta, a pesquisa ela procura por respostas, por indagações. Então, toda pesquisa científica, ela se inicia necessariamente com uma dúvida, com um questionamento. Mas para isso, temos um conjunto de procedimentos que serão adotados e serão desenvolvidos a fim de atingirmos estes objetivos. E o objetivo principal é responder essas dúvidas, de certa forma, buscar respostas ou soluções para essas inquietações. E, como eu já falei, nessa aula a gente vai falar sobre as etapas da pesquisa. E, de forma geral, a pesquisa ela proporciona, portanto, a partir de coleta ou produção de dados, coletas de fontes, que nós possamos ter elementos que possam dar respostas a essas nossas inquietações originais. Nesse sentido, a pesquisa ela procura, ela busca ampliar o saber sobre um determinado assunto. Mas para isso, o conhecimento científico, ele requer necessariamente um método de abordagem. Por quê? Para o conhecimento científico, é de fundamental importância a questão do método, a questão das fontes, a questão dos conceitos. Portanto, para descobrir essas respostas, nós precisamos nos cercar de um conjunto de métodos e técnicas que possa dar, que venham a nos trazer essa resposta a este problema, a esta interrogação. Pesquisar também, portanto, é planejar. Então, antes de iniciar uma pesquisa, a gente deve necessariamente organizar um planejamento. É como uma viagem, por exemplo. Ninguém viaja, aliás. Normalmente nós não viajamos sem fazer um planejamento prévio. Para onde a gente vai, como a gente vai se manter. Então nós estamos falando de porquê, de o que, de como. E depois, quando nós voltamos dessa viagem, a gente vai, por exemplo, falar para as pessoas como foi nessa viagem. Essa última parte a gente chama de comunicação, comunicação dos resultados da pesquisa. Alguns alunos, às vezes, chegam para a gente e dizem assim: eu quero escrever um artigo. E a gente diz assim: que massa, o que foi que você pesquisou? Não, mas eu quero só escrever um artigo. E sim, mas sobre o que você pesquisou? Então, por que eu estou falando isso? Para dizer que um artigo é a última parte. Uma tese de doutorado é a última parte. Uma dissertação de mestrado, uma monografia, o famoso TCC, é a escrita. É como você vai comunicar os resultados que você alcançou. Como você vai comunicar o trajeto que você percorreu. Portanto, tem uma série de passos que precisamos percorrer para chegarmos a essa resposta. Para tal, é muito importante a gente perceber, a gente refletir se temos tempo disponível, por exemplo, para essa realização. Nós estamos falando, portanto, de viabilidade, né? A viabilidade da pesquisa. Tem o espaço, né? Onde será realizado, quais os materiais necessários, quais os recursos humanos. Também poderíamos falar aqui, né, além de tempo disponível, nós poderíamos falar também de acesso às fontes, acesso a esses sujeitos, por exemplo, que possam nos dar respostas ou contribuições que venham a responder às nossas indagações. Então, toda pesquisa também requer que tenha uma reflexão a princípio, sobre a questão da viabilidade. E aí temos uma sequência de fases, desde a preparação da pesquisa. Nós estamos falando de seleção, de definição,
de delimitação do tópico do problema, que a gente vai falar um pouco mais à frente, planejar os aspectos logísticos, né, da realização da própria pesquisa, a formulação de hipóteses, se for o caso, a construção de variáveis, tudo isso é muito importante como um momento, digamos assim, introdutório, um momento inicial, uma etapa inicial. Aí vamos para o trabalho de campo, propriamente dito. Né? Produzir dados, coletar fontes. Depois que nós temos esses dados, porque dado não é necessariamente um conhecimento, esses dados eles não trazem somente em si próprio as respostas, eles precisam ser analisados, é que a gente vai processar esses dados, sistematizar, classificar, fazer uma tabulação, para que a gente possa, a partir daí, buscar respostas para essa nossa inquietação original, né, inicial, para essa nossa problematização inicial. E aí nós vamos para a análise e interpretação desses dados propriamente dito. A partir das perguntas que nós formulamos, dos dados que foram produzidos, que foram coletados, nós vamos tentar responder aquela pergunta inicial. Depois disso, é que vamos para a última parte, que é a elaboração do relatório. Nós estamos chamando aqui de relatório, pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser uma tese, pode ser uma dissertação, pode ser um relatório propriamente dito, enfim. Existem diversas formas de comunicação do resultado de uma pesquisa, a depender do campo e da área, a depender da instituição, a depender do orientador. Então, a comunicação dos resultados de uma pesquisa é sempre a última etapa. Então, como eu estava falando, boletins, monografias, dissertações, material cartográfico, a própria internet, né, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto, né, com esse material já escrito sobre esse assunto da pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica, ela não se restringe a pesquisar apenas em livros, né? Existe um conjunto de outros materiais que também pode, né, contribuir para esse tipo de pesquisa. Então, existem algumas etapas imprescindíveis para a realização da pesquisa bibliográfica. Primeiro, precisamos escolher um tema. Em muitos casos, dependendo da área, a pessoa pode procurar escolher um tema e escolher alguns autores. Isso, como eu já falei, dependendo da área. E você vai, portanto, fazer um levantamento bibliográfico preliminar. Então, a partir desse levantamento preliminar, é possível se formular um problema. O que eu quero discutir, né, sobre essa temática? O que é que me interessa saber sobre esse autor, sobre esses autores especificamente? Né? E aí faz necessário a elaboração do plano, de um plano, nem que seja provisório, deste assunto. E vamos buscar outras fontes, fazer leitura de outros materiais. É ainda muito imprescindível, né, ou importante se fazer o famoso fichamento. Antes a gente fazia em fichas físicas, hoje a gente não precisa mais fazer isso, a gente faz no próprio computador, em programas como o Word, por exemplo. E aí vamos fazer uma organização lógica desse assunto e, por fim, fazer uma redação, né, do texto. Vamos observar que isso também vai variar muito dependendo da área. Então, a escolha desse tema ela pode vir junto, por exemplo, com a escolha dos autores. Eu posso, por exemplo, dizer que quero pesquisar a questão do racismo em um autor tal, ou do feminismo em um autor tal, ou em alguns autores, ou a, a mulher, por exemplo, na obra literária de um autor X. Né? E a partir daí a gente começa esse conjunto de procedimentos, né, que já foi citado aqui, além de outros também. Lembrando que aqui não é uma receita propriamente dita, é um direcionamento. Então, do ponto de vista dos procedimentos, ainda do ponto de vista dos procedimentos técnicos, existe um tipo de pesquisa chamado pesquisa documental. Então, tem características também que pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica e também tem pontos de ligação, evidentemente. Mas, assim, a principal diferença
Entre esses tipos de pesquisa, diz respeito à natureza das fontes. Então, enquanto a pesquisa bibliográfica, né, se utiliza fundamentalmente das contribuições de vários autores ou de um autor sobre determinado assunto, a pesquisa documental baseia-se em materiais, portanto, que não receberam ainda um tratamento analítico. Então, muito comum, por exemplo, em cursos como História, mas ali, tantos outros cursos também, não apenas em História. Vamos falar de jornalismo, vamos falar de geografia, nós vamos falar de tantos outros cursos, né, que, portanto, nós estamos falando que esses materiais, né, podem ser reelaborados, podem ser interpretados, e isso vai estar, portanto, de acordo, né, com os objetivos, né, da pesquisa. Então, todo documento ele deve passar por uma avaliação crítica por parte do pesquisador, né, que levará em consideração alguns aspectos internos e externos. Sobre a crítica do texto, a gente vai verificar se esse texto é autográfico, escrito pela mão do autor. Trata-se de um rascunho, é original, é uma cópia de primeira ou de segunda mão, é uma tradução na língua vernácula, é uma escrita na língua vernácula mesmo, ou é uma tradução. É muito importante esse primeiro passo para que o pesquisador ele tenha um conhecimento prévio sobre o material que ele vai estar pesquisando, vai estar investigando. Uma outra coisa é a crítica de autenticidade. Então, procura determinar quem é o autor, o tempo e as circunstâncias dessa composição. Então, é muito importante descobrirmos, por exemplo, a sua data, né? Os textos, as produções humanas, elas são situadas temporalmente, historicamente, né? Então, essa crítica de autenticidade ela é muito importante, além da crítica de origem, né? Investiga a origem do texto em análise. Então, é muito importante que se faça essa verificação prévia para que a gente tenha informações importantes, informações que são fundamentais para a continuidade da pesquisa. Sobre os locais dessa pesquisa documental, pode ser arquivos públicos, né, municipais, estaduais, nacionais, documentos oficiais, né, ordens régias, leis, atas, relatórios, enfim, um conjunto de outros documentos oficiais, documentos jurídicos, testamentos, inventários, mas pode ser também coleções particulares, como correspondências, diários, né, iconografias, imagens, quadros, monumentos, enfim. E que pode ser materiais cartográficos, como mapas, plantas, né? Nós podemos falar também aqui de maquetes, enfim, um conjunto de outros tipos de materiais que podem ser utilizados, como também arquivos particulares. Então, existem instituições que são privadas ou domicílios particulares, como igrejas, bancos, indústrias, sindicatos, partidos políticos, associações, escolas, residências, hospitais, enfim. Todos esses locais, eles possuem memória, eles possuem informação sobre as pessoas que ali habitaram, que ali trabalharam, que ali se relacionaram e sobre o próprio espaço físico. Então, você pode pesquisar uma igreja em relação aos aspectos, por exemplo, patrimonial. Pode pesquisar uma igreja a partir de um lugar de fé, sobre os sujeitos que estão ali, ou que estiveram ali. Pode pesquisar a partir do conjunto de obras artísticas que ali existem, ou de monumentos religiosos que ali existem. Então, isso vai depender das suas escolhas, isso vai depender da sua problematização, isso vai depender das suas dúvidas, das suas inquietações, daquilo que você quer encontrar respostas. Como pode ser tantos outros documentos. Documentos ligados à igreja, documentos ligados a bancos, a instituições financeiras, empresariais, educacionais, outras memórias, fotografias, diários, enfim, um conjunto de outros documentos. Tem uma escola filosófica, uma corrente filosófica, o positivismo, que dizia e diz que os documentos falam por si só, né? Essa premissa ela não é mais aceita pela maioria da comunidade científica, tendo em vista que se os documentos falassem por si só, não precisaria do pesquisador, não precisaria da pessoa, né, do ser humano que iria realizar essas perguntas. Portanto, os documentos eles só nos darão as respostas que nós fizermos. E podem dar essas respostas a partir de uma interpretação humana.
né? Portanto, os documentos eles não falam por si só, eles precisam ser perguntados, eles precisam ser questionados e a gente vai, evidentemente, a partir da criatividade, a partir da intuição, a partir da imaginação, a partir da interpretação e de um conjunto de outras ações eminentemente humanas, buscar respostas para essas questões iniciais. Então, também pode ser uma pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo é aquela que é utilizada com o objetivo de conseguir informações, conhecimento, né, acerca de um problema ou de uma hipótese, descobrir novos fenômenos ou relação entre elas, na observação de fatos e fenômenos, tal como ocorre espontaneamente, na coleta de dados. A gente pode estar dizendo aqui que existe um fenômeno específico em um bairro, em uma cidade, em uma localidade, e a gente tem curiosidade de investigar sobre isso, mas pesquisa de campo, nós não estamos falando aqui necessariamente de uma que ela não dialoga com essas outras pesquisas, esses outros tipos de pesquisa que nós falamos aqui, né? Então, observe que não são coisas que necessariamente se excluem. É possível que essas pesquisas que nós já falamos aqui, como documental, como bibliográfica, elas sejam complementação de outros tipos de pesquisa. Como nós estamos falando aqui, por exemplo, de pesquisação, que é a próxima, muito ligada à questão da resolução de um problema específico, de um local, de uma comunidade, de uma instituição, enfim, de uma empresa. Nós estamos falando que os pesquisadores e os participantes, eles juntos criam as condições, né, e os procedimentos para a resolução desse problema. Portanto, a pesquisação é também uma pesquisa de caráter participativo, por que não dizer de caráter colaborativo, porque ela tem como intuito a resolução de um problema. Então, imaginemos que em uma determinada comunidade há uma incidência ou uma escola de bullying. É preciso, portanto, que o pesquisador, na condição de investigador, mas também inserido naquele contexto, naquela escola, inserindo outros sujeitos que não são simplesmente sujeitos pesquisados, mas que são copartícipes, né, ou são copesquisadores, possa buscar, né, soluções a partir do diagnóstico, por exemplo, das causas, das origens desses problemas, buscar soluções para a resolução desse problema. Esse tipo de pesquisa, normalmente, ele requer um certo grau de engajamento do pesquisador para com aquele local e um grau também de confiança, de confiabilidade entre os sujeitos envolvidos, né? Portanto, ela também tem, como já falamos aqui, esse caráter colaborativo. Então, do ponto de vista da abordagem do problema, uma pesquisa ela pode ser quantitativa, como pode ser também qualitativa. Quando nós falamos de pesquisa quantitativa, nós estamos falando de quantificar. Portanto, esses resultados, eles podem ser numeráveis, eles podem ser apresentados em forma percentual. Então, ele considera, portanto, a pesquisa quantitativa que tudo pode ser quantificável, que significa traduzir em números as opiniões para classificá-las e analisá-las. Então, requer o uso, né, de recursos e técnicas estatísticas, percentual, média, enfim, desvio padrão, quociente de correlação, análise de regressão, enfim, um conjunto de outros procedimentos que vão ajudar a responder aquelas perguntas. Então, por exemplo, se a gente pode, inclusive, pensar que essa pesquisa, essa abordagem quantitativa, ela não necessariamente é totalmente oposta ou incomunicável com a abordagem qualitativa que a gente vai falar aqui. Uma pesquisa pode fazer, né, uma compatibilização entre a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa também. E que, portanto, no desenvolvimento dessa pesquisa, assim como também na pesquisa qualitativa, é possível se formular hipótese, né, é possível se perceber, por exemplo, né, dentro da interpretação desses dados, né, de forma percentual ou numerável, quantificável, a situação em que aquele local, aquele sujeito, aquelas instituições, elas estão. Vou dar um exemplo muito, muito simples aqui.
A gente quer verificar, por exemplo, a questão da metodologia do ensino de professores de uma instituição X. Então, imaginemos que a gente vá ali fazer uma pesquisa com 100, com 200 professores de uma grande instituição, por exemplo, e saber quais deles utilizam, quantos deles utilizam, por exemplo, a mediação tecnológica para suas aulas, quantos deles utilizam algum tipo, né, de mediação tecnológica, algum tipo de ferramentas para além das mais tradicionais ou recursos didáticos para além do livro didático. E aí nós podemos fazer perguntas que normalmente na pesquisa quantitativa, essas perguntas, a partir de questionários ou entrevistas, elas são com respostas fechadas, com respostas objetivas, em geral com respostas de sim ou não, com respostas de múltipla escolha ou com respostas escalonadas, né, que a gente vai apresentar a diferença delas mais na frente. Já a pesquisa qualitativa, ela considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Então, as respostas da pesquisa qualitativa, elas não são numeráveis, elas não têm como ser numeráveis. Se eu vou fazer uma pesquisa com um sujeito, por exemplo, uma pesquisa, uma biografia de um sujeito, e eu quero saber como foi a sua infância, eu quero saber como foi as suas primeiras relações de trabalho, as suas relações familiares. Esses dados eles não podem ser quantificáveis, ou normalmente não são quantificáveis. Existe aí uma descrição, portanto, subjetiva. E aí cabe ao pesquisador a interpretação desses fenômenos, né, e a atribuição de significados a eles. Então, não requer, portanto, o uso de métodos e técnicas estatísticas. Então, o ambiente natural, portanto, é a fonte direta, né, para a coleta de dados, ou produção de dados, como alguns preferem chamar. Nesse sentido, o pesquisador é um instrumento-chave, né? A pessoa que está ali pesquisando, seja através de uma entrevista, seja através da aplicação de um questionário com perguntas abertas. Então, nesse sentido, essa é a grande diferenciação, né, da pesquisa quantitativa para a pesquisa qualitativa. Mas eu volto a falar que em uma pesquisa, dependendo também dos objetivos dessa pesquisa ou da temática dessa pesquisa, é possível se fazer uma compatibilização, o uso desses dois tipos de abordagem, tanto a abordagem quantitativa como a abordagem qualitativa, que normalmente a pessoa diz assim, quando vai escrever a metodologia do seu trabalho. Essa pesquisa é de cunho quanti-qualitativo ou quali-quantitativo, está dizendo que usou essas duas abordagens como forma de obtenção de dados, produção de dados, coletas de dados, para posteriormente serem analisados e responder às inquietações iniciais ou às problematizações. Então, falar de pesquisa, a gente está falando também de 4 grandes etapas, pelo menos, né? Então, uma etapa que antecede a realização da pesquisa, né? Que é uma fase da formulação, do planejamento da pesquisa, o momento da realização propriamente dita da pesquisa, né? Com a coleta de dados, né? A coleta de fontes, né? A produção de informações sobre o tema. Aí, há uma fase de desenvolvimento e execução da pesquisa, a formulação da redação do texto final, e o pesquisador, portanto, ele vai divulgar os resultados conseguidos. Então, tudo inicia através de um planejamento, né? A partir daí, vai-se para uma pesquisa propriamente dita, né? A empiria, ou pode ser uma pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica, passa-se, portanto, para a formulação da redação do texto final e, por último, é de se esperar que essa pesquisa ela seja comunicada de alguma forma, através de um relatório, através de um artigo, através, né, de uma tese, através de uma dissertação, dependendo também da área, do conhecimento, né, através, né, de uma maquete, através de uma partitura, enfim. É possível se fazer uma comunicação de uma pesquisa para além do texto escrito. Então, tem uma coisa muito importante, né, na pesquisa, que é a revisão de literatura. Nós estamos falando de referencial teórico. Tem um nome também muito interessante chamado Estado da Arte. É verificar o que já tem escrito sobre isso, né? Então, faz necessário numa pesquisa, se eu for escolher, por exemplo, uma temática
sobre as questões étnico-raciais no ensino de letras português, ou no ensino de história, ou no ensino de artes, faz necessário, seria importante, pesquisar, buscar o que já tem escrito sobre isso. Quais são os autores que já escreveram sobre isso e que escrevem sobre isso? Quais são as obras que versam sobre esse assunto? Então, isso também é reconhecer e dar crédito à criação intelectual de outros. Então, assim, a investigação científica, ela tem que necessariamente se aportar na literatura já existente. Então, muito importante que a literatura existente ela contribua para que a gente possa interpretar os dados que a gente produziu. Então, ao falar sobre revisão de literatura, nós estamos falando que nós estamos dizendo que vamos dialogar com outros autores. Nós estamos falando que precisamos conhecer sobre o assunto. É muito importante que antes que você vá propriamente a campo, que você tenha conhecimento mínimo prévio sobre a temática que você escolheu. Então, saber quem são os principais autores que estão versando sobre isso, saber quais são as principais teorias, conhecer quais são as principais obras lidas, ou obras importantes, ou obras que você venha, por exemplo, a considerar importante. Então, isso é muito interessante. Lembrando que existe uma diferença entre pesquisa bibliográfica e referencial teórico. Pesquisa bibliográfica não é a mesma coisa de referencial teórico, muito embora dialoguem entre si. Nós estamos dizendo que uma pesquisa bibliográfica ela assume que necessariamente foi escolhido um tema e esse tema será desenvolvido a partir de obras já escritas. Uma revisão de literatura, nós estamos dizendo que vamos desenvolver uma pesquisa sobre um determinado objeto, mas que estamos interessados ou precisamos dialogar com o que já há escrito sobre isso. Então, em geral, na pesquisa bibliográfica, o primordial é aquele livro ou aqueles livros que você escolheu propriamente dito, para que eles venham a dar as respostas às suas questões iniciais. Quando você vai para uma revisão de literatura, você está dizendo que o principal vai ser a sua empiria, as experiências que você vai ter no campo de pesquisa, seja num laboratório de química, de física, seja num espaço escolar, seja num arquivo. Então, você vai produzir esses dados, mas você vai dialogar com outros autores que também que já versaram, que já produziram conhecimento acerca desse conhecimento. Então, existe uma diferenciação entre a pesquisa bibliográfica e a revisão de literatura. Uma etapa muito importante também na pesquisa é a coleta de dados. Então, a coleta de dados ou produção de dados, de posse do tema, nós devemos procurar uma biblioteca, ou devemos procurar, por exemplo, uma bibliografia ou outras fontes que possam nos dar informações acerca dessas nossas questões iniciais. Então, numa pesquisa bibliográfica, por exemplo, ou documental, é muito importante a gente localizar essas obras, essas fontes. Então, vamos ter em mãos, por exemplo, uma lista de obras, identificando como prováveis para determinado assunto, então vamos ter que localizar essas informações que são úteis para a gente. Então, a depender de um tema que a gente for escolher, alguém, por exemplo, que é interessado em saber sobre a profilaxia em relação a alguma doença. Então, o sujeito ele vai pesquisar alguns autores que falam sobre isso. Vai ver o que é que versa o autor tal, como esses autores divergem ou como eles convergem em relação a esses procedimentos. Se a pessoa quiser pesquisar, por exemplo, sobre
a produção teatral na década de 60 em determinada cidade. Então vai atrás de algumas fontes e vê como essas fontes dialogam, quais são as informações que essas fontes podem dar em relação a essa temática especificamente, vendo os pontos que unem, vendo os pontos que divergem, vendo as aproximações, vendo a diferenciação. Então pesquisar é comparar, é analisar, é recortar. Então tudo isso é muito importante. No que diz respeito às obras, é muito importante níveis diferenciados de leitura. Então, é de se esperar que ao fazer uma pesquisa, e você está pesquisando, por exemplo, em alguns livros, em alguns documentos, que você faça mais de uma leitura. Então, nós estamos apresentando aqui, por exemplo, 3 níveis de leitura. Uma leitura prévia, ou podemos chamar de pré-leitura, uma leitura dinâmica, em que você vai, por exemplo, ler na orelha do livro, ler o resumo daquela dissertação. Já perceberam como a monografia tem um resumo? Aquele resumo, ele também serve para que outros pesquisadores tenham um contato panorâmico e geral em relação ao que ali está sendo abordado. Por isso que também tem as palavras-chave. Já pensou, se toda vez que a gente for pesquisar, para a gente saber se aquela obra vai nos interessar ou não, a pessoa ter que ler o livro completo e depois verificar que ele não serve? Né? Então, é muito importante, né, que os livros venham, né, que os textos acadêmicos muito importante que venha com um resumo, porque ali vai ser o primeiro contato, né, que a pessoa vai ter. Depois uma leitura mais seletiva, né, aprofundando mais, até que você nessa leitura seletiva pode perceber que essa obra ou que esse documento, que essa fonte, ela pode lhe ajudar. Então, você vai fazer uma leitura mais crítica, analítica e, por último, uma leitura, né, num nível mais aprofundado, que vai ser no nível que a gente chama de leitura interpretativa. Ainda falando sobre a questão das etapas, né, de uma pesquisa científica, é imprescindível que a gente pense na justificativa. A justificativa é onde você vai vender seu peixe. É onde você vai dizer por que essa pesquisa é importante. Então, por que essa pesquisa ela precisa ser publicada? Por que essa pesquisa ela precisa ser lida? Então, você vai falar sobre razões de ordem teórica e os motivos de ordem prática que tornaram importante, né, a realização dessa pesquisa. Inclusive mostrando elementos de originalidade da mesma, né, escrever sobre a importância do tema e também sobre a importância, né, da sua própria pesquisa. Falar sobre a importância do tema não é a mesma coisa de falar sobre a importância da sua pesquisa. São coisas diferentes. Por exemplo, talvez seja aceito muito facilmente a ideia de que é importante discutir a questão ambiental. Então, você vai escrever ali um parágrafo, 2, 3, uma página, sobre a importância da educação ambiental. Então, você falou sobre a importância do tema. Agora, você vai falar, a partir do recorte que você fez sobre a educação ambiental, por que sua pesquisa é importante também. Então, uma coisa é falar sobre a importância do tema, outra coisa é falar sobre a importância da sua pesquisa. E ao falar sobre a importância da sua pesquisa, evidentemente que você vai estar também apresentando ali a sua problematização, inclusive dizendo quais são os resultados esperados ou os resultados atingidos, porque nós estamos falando aqui de etapas da pesquisa, né? Importante também perceber alguns elementos, como a atualidade do tema, a inserção do tema no contexto atual. Isso vai depender muito do tipo de pesquisa, evidentemente. Nós estamos falando de uma pesquisa histórica, de uma pesquisa arqueológica, enfim, de outras áreas. Evidentemente que esse elemento não é preponderante, né? O ineditismo do trabalho, o próprio interesse do autor, o vínculo do autor com a temática, essa vinculação do autor com a temática é muito importante, né? É muito comum o pesquisador ouvir por que você escolheu esse tema? O que te chamou a atenção desse tema? Como você chegou até esse tema? Assim como é muito comum também as pessoas falarem assim, não fui eu que escolhi o tema, foi o tema que me escolheu, porque apareceu do nada. Eu estava no arquivo procurando uma coisa, encontrei isso e de repente me interessou e senti necessidade de desenvolver algo sobre isso. Eu estava lendo um livro de forma despretensiosa e lá apareceu alguns elementos que me despertou o interesse de pesquisar mais sobre aquilo. Ou estava fazendo uma viagem qualquer e de repente descobrir, né, um monumento ou uma igreja ou uma instituição, ou de repente alguns documentos chegaram até a mim, enfim,
tem muitos e muitos casos, né, de pessoas que dizem que o tema o escolheu, né, e não foi ele propriamente que escolheu o tema, dado essa questão de que, às vezes, uma temática, um objeto chega até a gente. Né, e aí, dependendo da pessoa, se despertar o interesse, vai desenvolver uma pesquisa sobre isso. A relevância do tema. Falar de justificativa é falar de relevância é falar de importância. Então, ninguém vai ler uma pesquisa se você não apresentá-la como importante, né? Não apresentar a sua importância, a sua relevância. Então, essa relevância ela pode ser do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista acadêmico. Então, se você vai realizar uma pesquisa, por exemplo, sobre saúde coletiva, você vai produzir um conhecimento acadêmico sobre isso, que vai criar subsídio para outras pesquisas, para outras produções, mas também pode estar resolvendo uma questão prática ali de uma comunidade ou de uma instituição. Então, existem diferentes tipos de relevância, diferentes tipos de importância. E a pertinência do tema também é muito importante que seja frisado. Chegamos, portanto, à questão do problema de pesquisa. E, na verdade, o problema de pesquisa está muito relacionado com aquela questão inicial. Então, assim, toda pesquisa ela se inicia com uma dúvida, com a vontade de descobrir algo, como nós falamos lá no início. Mas, até então, você não definiu, não delimitou assim, a sua problematização propriamente dita. Então, definir o problema da pesquisa é explicitar em frase objetiva, em uma ou duas frases objetivas, compreensível e operacional, a dúvida com a qual você se deparou. Então, assim, não há regras, né, para redigir. Pode ser expresso na forma de pergunta, na forma de um enunciado. Também as hipóteses, elas ajudam na explicitação dessa problematização, porque uma hipótese é uma afirmação prévia, né, que precisa ser realizada uma pesquisa para confirmar essa hipótese ou para refutá-la, ou para redimensioná-la, enfim. Então, a problematização é muito importante. Então, você não vai apenas exercitar ou falar sobre em uma pesquisa científica, mas você precisa partir de uma problematização e, no conjunto de procedimentos metodológicos, você demonstrar que resolveu esse problema ou encontrou respostas para essas dúvidas ou encontrou soluções para essas questões. E aí nós estamos falando sobre muito importante, a determinação dos objetivos. Não existe pesquisa científica sem a elaboração de objetivos, né? Então, é preciso ter objetivos gerais e objetivos específicos. Normalmente nós redigimos um objetivo geral e alguns específicos. A quantidade de objetivos específicos vai depender do seu tempo, vai depender do tempo que você tem para realizar essa pesquisa, vai depender dos recursos que você tem, tanto recurso financeiro como recursos humanos, vai depender do tipo de pesquisa. Então, se você for fazer uma pesquisa de monografia, de uma graduação, colocar 5, 6 objetivos, muito provavelmente o orientador vai perguntar: você vai dar conta disso? Né? Só tem 6 meses, só tem 8 meses, só tem um ano? Né? Como se você também, dependendo do orientador, dependendo da instituição, dependendo do curso, for fazer uma pesquisa de doutorado e colocar um objetivo específico, as pessoas vão questionar: um objetivo específico apenas? Né? Isso dá conta? Mas aqui eu estou falando de forma bem geral. Isso vai depender muito desses outros fatores que eu citei aqui. Então, esses verbos eles podem determinar a questão, o estágio cognitivo de conhecimento, o estágio cognitivo de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese, e aí você vai escolher o verbo. Todos os objetivos, eles se iniciam com o verbo no infinitivo. Então, essa pesquisa deseja apontar, essa pesquisa deseja registrar, essa pesquisa deseja examinar, essa pesquisa deseja demonstrar ou ilustrar, ou interpretar, ou constatar, ou articular, ou, enfim, apreciar, interpretar determinado fenômeno, determinadas categorias, determinadas questões. Então, em geral, o objetivo geral, ele explicita de uma forma ampla a problematização, lembrando que a problematização e os objetivos eles estão plenamente interligados, porque a partir da problematização é que você vai redigir os seus objetivos. E aí nós vamos chegar propriamente na coleta e produção de dados, né? Nós estamos falando de
coleta de dados uma fase do método, né, de pesquisa, né, cujo objetivo é obter informações da realidade. Então, como nós já falamos anteriormente, né, nós escolhemos um tema, nós delimitamos um objeto, né, nós apresentamos a justificativa para isso, nós já definimos os objetivos, então faz necessário que a gente crie condições de produzir dados sobre isso. E a produção desses dados, elas podem ser, por exemplo, a partir de observação, uma observação sistemática, uma observação assistemática, uma observação participante, né? A sistemática é a observação mais livre. Então, é um determinado fenômeno em uma comunidade, por exemplo, e você pode ir de forma livre, né, informal, né, fazer alguns registros sobre o que você observa, sobre o que você observou, ou numa escola, numa indústria. A sistemática, ela tem um planejamento assim mais detalhado, né? Inclusive, ela é realizada em condições controladas, né, para poder responder aos propósitos pré-estabelecidos. Então, se você quer, por exemplo, saber sobre, né, as questões relacionadas a incivilidades ou violências, né, no recreio, né, de algumas crianças, talvez você não encontrasse respostas, digamos assim, tão precisas se você fosse num dia, por exemplo, em que essas crianças estivessem em outras condições, que não condições livres, né, ou menos vigiadas, ou se sentindo mais livres, né, para fazer determinadas práticas, né? Assim, falei aqui de improviso, um exemplo bem simples, né? Então, faz necessário, né, que a observação sistemática, portanto, exige que tenha que as condições para que ela seja realizada tenham um certo controle, né? A observação participante é quando você se insere propriamente dentro daquele contexto, né? Daquele espaço. Então, nesse caso, o observador também ele assume, até certo ponto, se assume como um membro, né, daquele grupo, né? Então, faz necessário, portanto, ter um grau, né, de confiança, uma relação, né, digamos assim, de confiabilidade, né, e que tenha menos essa distância entre pesquisador e pesquisado, por exemplo, né, entre quem investiga e quem é investigado, né? Então, faz necessário também essa inserção do sujeito pesquisador dentro desse contexto em que ele deseja encontrar informações. Quanto à forma e às perguntas, né, que aí os questionários e entrevistas são outros instrumentos de produção de dados, né, existem as perguntas abertas, elas são livres, né? Qual a sua opinião sobre isso? Como você enxerga a política atual brasileira? Como você vai fazer uma pesquisa sobre populações ribeirinhas, né? Vai pesquisar, por exemplo, pescadores ou, sei lá, vazanteiros, né? Como você observa a degradação do rio ou a poluição do rio? Então, são perguntas abertas. O sujeito ele não tem como responder isso assim, sim ou não, né? Vai ter que ter uma frase. Então, as perguntas fechadas, elas são mais, digamos assim, dicotômicas, né? Em geral, é possível responder com sim ou não. E aí, em pesquisas quantitativas, aquelas em que as respostas elas podem ser quantificáveis, né, apresentadas de forma percentual, nós temos perguntas fechadas, perguntas de múltipla escolha e perguntas com respostas escalonadas, normalmente. O que são perguntas de múltipla escolha? Também são perguntas fechadas, mas aí apresenta mais de duas alternativas. Lembremos lá da provinha, quando a gente está fazendo, né, de vestibular ou de concurso, enfim, que tem lá uma pergunta e lá coloca 5 alternativas, você vai marcar a correta ou vai marcar a errada. Nesse caso aqui não é exatamente isso, estou falando só do formato, porque nesse caso aqui é saber qual é a opinião do sujeito. Então, por exemplo, qual o seu nível, aliás, qual a sua formação ou o seu grau de conhecimento
né, acerca de determinado assunto. Aí você vai colocar lá, né, diversas, né, alternativas para que esse sujeito possa responder. Esse exemplo que eu dei, ele mais se parece com as perguntas com respostas escalonadas. É quando a gente vai dizer, por exemplo, assim, num grau de 0, consideremos uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é plenamente satisfeito, ou 0 é plenamente ou totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. Né? Qual a sua resposta para a, a companhia de água e esgoto da sua cidade? Ao sujeito, se ele colocar 0, é porque ele está totalmente satisfeito. Se ele colocar 2, já existe ali, né, não é totalmente insatisfeito, mas está bem abaixo. Se colocar no meio, ele dá uma resposta ali que você vai considerar que ela é mediana. Se colocar 9, já é quase, né, totalmente satisfeito, enfim. Então pode ser também assim de forma escalonada. Como também pode ser, né, como já falei aqui, uma pergunta dicotômica, sim ou não, uma pergunta de múltipla escolha com mais de 2 alternativas, uma pergunta escalonada. Vou me lembrar aqui de um exemplo melhor para a pergunta de múltipla escolha. Por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa sobre ludicidade na educação infantil. Aí você vai perguntar para, por exemplo, os professores. Sobre a questão do brincar na educação infantil. Escolha uma ou mais de uma das respostas, né? A escola, ela fornece, né, as condições ideais, os pais acompanham ou também ajudam nesses processos, ou as crianças são satisfeitas, né, com a brincadeira ou se queixam da falta de brincadeira, enfim. Nas perguntas de múltipla escolha, pode ter pergunta que necessariamente a pessoa vai marcar uma resposta, mas também ela pode marcar mais de uma resposta. E aí chegamos na tabulação e apresentação dos dados. Nessa etapa, por exemplo, hoje é muito comum a gente utilizar as tecnologias, né? O computador, onde você vai pegar esses dados, né, e criar, por exemplo, tabelas, criar quadros em que você possa visualizar melhor esses resultados. Então, quando você, por exemplo, faz uma entrevista em um gravador, por exemplo, hoje a gente grava do celular, você vai ter, por exemplo, que transcrever e depois passar essas informações, né, para um texto, por exemplo, ou quando você pegar os seus questionários que foram aplicados, e hoje também você pode aplicar através da internet, né? Hoje, que eu digo, há muito tempo já, né? Mas hoje mais comumente, você vai passar todos esses dados, né, normalmente para um computador, onde você vai tabular esses dados. Então, por exemplo, a partir disso eu vou saber, se for uma pesquisa quantitativa, X% dos professores responderam isso nessa pergunta, X% respondeu isso, X%, Y% respondeu isso. Então, assim, nesse sentido, você vai ter uma noção geral. Depois que você tabular esses dados, você não encontrou ainda totalmente as respostas, você vai ter que interpretar, né, essas respostas. Então, é por isso que eu digo assim, às vezes uma pesquisa quantitativa, né, nos cursos de graduação universitário, é muito importante se fazer uma compatibilização entre a abordagem quantitativa e qualitativa. Aí, propriamente, finalmente você vai chegar na análise e interpretação desses dados, porque os dados não falam por si só, faz necessário que você interprete, faz necessário que você classifique, faz necessário que você critique, faz necessário, por exemplo, que nessa análise e interpretação dos dados você faça diálogo com outros autores, vendo que alguns autores possam corroborando com alguns autores, ou você pode também estar apresentando esses autores para discordá-lo, para discordar, para criticá-lo. Então, assim, na tabulação dos dados, a gente faz assim esse processo meio que triangular, de você apresenta, por exemplo, os dados que você obteve, apresenta uma tese, uma ideia de algum autor, e aí você aparece como pesquisador também, analisando esses dados, comentando o autor, e aparece como pesquisador. Então, é muito importante que você apareça, que não apenas apresente os dados, que faça uma descrição. Muito embora existam pesquisas que tenham um cunho eminentemente descritivo,
mas é importante que de alguma forma você apareça como pesquisador, colocando ali as suas interpretações, a sua opinião, a sua análise. Então, o momento primordial, né, da pesquisa. Portanto, no que diz respeito a essas técnicas de análise, na pesquisa quantitativa, então, nós temos os métodos estatísticos, a frequência, a correlação, a associação. Na pesquisa qualitativa, a análise de conteúdo. Então, na pesquisa qualitativa, você não vai quantificar, você vai analisar o conteúdo, né? Você vai trabalhar na perspectiva da construção de uma teoria sobre aquilo, a análise do discurso. Então, observe que são aspectos diferentes, mas compatibilizáveis. É possível se compatibilizar a abordagem qualitativa com a quantitativa, inclusive importante. A conclusão, você vai retomar o problema inicial, inclusive os objetivos, e rever as principais contribuições que ele trouxe à pesquisa. Então, você não traz normalmente, numa conclusão, elementos novos, que não foram já citados no decorrer do seu trabalho. Você vai falar sobre se os objetivos foram atingidos ou não, totalmente, parcialmente, não foram atingidos, as dificuldades. Então, você vai retomar, por exemplo, esses questionamentos que balizaram todo o estudo, né? Toda a sua pesquisa. Então, ressaltar as contribuições da pesquisa, frisar, se for o caso, a relevância. Então, não precisa se estender muito nessa questão das considerações finais, que é a última parte propriamente dita. Nós utilizamos nessa aula essa referência, né, do Kleber Cristiano, Metodologia do Trabalho Científico, e espero, né, ter contribuído, né, para a formação ou o início, a formação acadêmica, mas, sobretudo, reflexões iniciais sobre os processos de investigação científica. Este curso tem um caráter introdutório, né, não é voltado nem assim, foi pensado para ser um curso intermediário ou mais aprofundado, tem um caráter bem introdutório, né? É voltado especialmente para alunos da graduação e, sobretudo, para alunos que estão iniciando a investigação científica ou que tenha interesse em iniciar a investigação científica. Muito obrigado.